Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vindo e bem-vinda à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título O fim da liderança de Gideão e o governo de Abimeleque. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. A governança de Gideão, na condição de quinto juiz, propiciou paz em Israel por 40 anos, após a libertação do jugo dos midianitas. Entretanto, algumas de suas ações como líder provocaram tensões sociais, a prática da idolatria, a ascensão ao poder do seu filho Abimeleque, que não foi chamado pelo Senhor para esta missão, culminando então numa guerra civil entre os israelitas. Nesta lição, identificaremos as ações falíveis do juiz Gideão, em seu primeiro ponto. No segundo ponto, veremos que Abimeleque não foi chamado pelo Senhor para governar Israel. E finalizando o nosso estudo, conheceremos a profecia da parábola de Jotão e a trágica morte de Abimeleque. Item número 1 da lição, as ações falíveis do juiz Gideão. Após a vitória de Gideão com os 300 homens sobre os midianitas, inicia-se uma perseguição implacável contra os reis de Midian, Zeba e Salmuna. Porém, Gideão comete falhas de liderança que geram insatisfações, indução à idolatria e uma crise de governança dos israelitas, segundo os seguintes acontecimentos. A reclamação dos efraimitas contra Gideão. E eu agora conclamo aos caríssimos alunos e alunas que leiam o capítulo 8 e 9 do livro de Juízes para a compreensão de tudo que nós vamos expor daqui para frente nesta lição. Os efraimitas se queixaram de Gideão de forma veemente, com duras críticas, indagando-o porquê de não tê-los convidado para lutar na guerra contra os midianitas. Gideão respondeu aos midianitas com humildade e brandura, exaltando os homens de Efraim por ter capturado os príncipes Oreb e Zeeb dos midianitas. E ele, Gideão, não poderia fazer melhor do que eles isto, e utiliza até uma metáfora, dizendo-lhes que o resto das uvas de Efraim são melhores que toda a colheita das uvas dos Abiesrita, clã de Gideão, e desta forma os efraimitas tiveram os ânimos apaziguados quanto à sua reclamação. O aprendizado, então, deste acontecimento é que a falha de não ter convidado os efraimitas para compor o exército de Israel gerou indignação da tribo de Efraim, que já haviam participado de outras batalhas, porém, a resposta mansa de Gideão aplacou o furor dos homens de Efraim. Estas últimas ações de humildade e brandura de Gideão nos ensinam que toda e qualquer afronta temos que responder ou agir com mansidão para aplicar a ira e furor de nossos acusadores. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. No segundo acontecimento, então, nós temos aqui as ameaças de Gideão contra os líderes de Sucote e Peniel. Gideão, com seus 300 homens, valentes, muito exaustos, persegue os reis midianitas, Zeba e Salmuna, em fuga, e ao chegarem ao rio Jordão, se deparam com as lideranças de Sucote. Então Gideão pede para não, ou melhor dizendo, pede pão para alimentar o seu exército, sendo-lhe negado pelos homens de Sucote,
a provisão de pão para alimentá-los, pelo motivo dos reis midianitas ainda não terem sido aprisionados e estarem nas mãos dos midianitas. Face a esta negação, Gideão faz uma ameaça a eles, dizendo que rasgaria a carne deles com espinhos e espinheiros no deserto. Aos líderes de Peniel, Gideão faz o mesmo pedido de pão, o que foi negado. Então, Gideão faz uma ameaça a eles, dizendo que logo que voltasse triunfante da perseguição dos reis midianitas, iria destruir a fortaleza da cidade de Peniel. A vingança de Gideão contra os líderes de Sucote, Peniel e os reis Zeba e Salmuna. Os reis Zeba e Salmuna estavam acampados em Carcó, com 15 homens dos remanescentes do exército midianita. Gideão atacou-os e capturou os reis Zeba e Salmuna. Ao retornar da batalha, cumpre então a promessa feita aos líderes de Sucote e então castiga-os com espinhos e espinheiros do deserto, depois de apresentar a eles os reis Zeba e Salmuna aprisionados. Logo depois, Gideão, de forma implacável, vai ao encontro dos líderes de Peniel e põe abaixo por terra a fortaleza que protegia os habitantes de Peniel e mata todos os homens daquela cidade. Os reis Zeba e Salmuna estavam acampados e, como foram capturados, na sequência, Gideão matou os 2 reis à espada, vingando a morte de seus irmãos, fazendo então justiça com as próprias mãos, sem qualquer ordenança do Senhor. O aprendizado, então, deste acontecimento é que, por iniciativa própria, Gideão se deixa dominar por um espírito maligno de vingança e cumpre contra os homens de Sucote e de Peniel as promessas que fizera com o coração cheio de ódio e rancor, por ter sido negada a ele a provisão de pães para o seu exército, e também, por vingança, mata os reis midianitas. A palavra de Deus diz que a vingança pertence a Deus, que retribui a cada um de acordo com as suas obras. Não devemos pagar o mal com o mal, confiando sempre na justiça de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 17 a 21 diz: não retribua ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam tudo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Hebreus capítulo 10, versículo 30 diz: pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. No quarto acontecimento, então, nós temos o pecado da idolatria de Gideão e a sua morte. Os israelitas pedem a Gideão para que se tornasse o rei deles. Entretanto, Gideão se negou a ser o rei dos israelitas e disse que nem o seu filho seria rei deles. Gideão, então, tomado por um espírito de ganância, pede para cada um dos israelitas dar-lhe um brinco de ouro dos despojos dos midianitas, e ao concordarem com o pedido de Gideão, cada israelita depositou um brinco de ouro diante de Gideão, num total de 20,5 kg de ouro. Gideão fez com este ouro um manto sacerdotal e o colocou em Ofra, se tornando posteriormente um objeto de idolatria, onde todos vinham adorar o manto, inclusive Gideão e seus familiares. Os midianitas
caíram e ficaram sob o jugo dos israelitas, e Israel teve paz por 40 anos. Gideão teve 70 filhos e um outro filho com uma concubina chamada Abimeleque. Gideão faleceu e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás em Ofra, e após a sua morte, os israelitas se prostituíram cultuando e adorando os Baalins, deuses pagãos, fazendo de Baal Berite o seu Deus, esquecendo totalmente do Senhor, o Deus vivo que os livrara dos midianitas. Gideão comete mais uma falha em sua ação de liderança, negligenciando a governança de seu povo, deixando-se levar pelo orgulho, pela ganância de acumular riquezas e induzindo os israelitas a adorarem objetos, cometendo contra Deus o pecado da idolatria, se apropriando das prerrogativas sacerdotais dos sacerdotes. Estas ações de Gideão fez o povo se esquecer e abandonar o Senhor, demonstrando total ingratidão pelo que Deus fez por eles nas diversas ocasiões de libertação da opressão de povos estrangeiros. Neste sentido, então, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 21, diz: Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Êxodo, capítulo 20, versículos 3 e 4, diz: Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz: Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Item número 2 da lição: Abimeleque não foi chamado pelo Senhor para governar Israel. Abimeleque reuniu-se com sua mãe e seus irmãos e toda a clã familiar para que eles perguntassem ao povo de Siquém o que era melhor, eles terem 70 governantes, filhos de Jerubaal, ou seja, Gideão, seu pai, sobre eles, ou somente um homem. Os israelitas aceitaram a proposta de ter somente um rei sobre eles, e assim escolheram Abimeleque como rei e deram a ele 70 peças de prata. Abimeleque, com estes recursos, contratou mercenários para formar com seus seguidores uma força militar e foi à casa de seu pai, em Ofra, e lá matou todos os 70 irmãos, exceto o filho mais novo de Jerubaal, chamado Jotão, que se escondeu e escapou da matança e o massacre familiar. Entretanto, os israelitas coroaram Abimeleque rei de Israel. O aprendizado é que Abimeleque, diante da ausência de poder de governança dos israelitas, se proclama rei de Israel, demonstrando ambição egoísta e, para isso, cometeu assassinatos em massa, manipulação de pessoas, apropriação de bens materiais para realizar a consecução de seus projetos ambiciosos e egoísticos, sem ser chamado pelo Senhor. A ambição e o egoísmo são abomináveis diante do Senhor e por isso devemos afastar de nosso ser estas práticas de acordo com a palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 4 diz: Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Tiago 3,16 diz: Por onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Provérbios 16,18 diz: O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Item número 3 da lição: a profecia da parábola de Jotão e a trágica morte de Abimeleque. Jotão, então, exorta os israelitas por meio de uma parábola. Jotão, filho de Gideão, quando ele soube, então, da coroação de Abimeleque como rei do alto do monte de Gerezim, contou uma parábola aos cidadãos de Siquém.
Em resumo, essa parábola diz o seguinte, que certas árvores saíram para ungir um rei para si, então convidaram separadamente para ser reis sobre eles a oliveira, a figueira e a videira, que individualmente negaram o convite, dizendo cada um que jamais poderiam renunciar ao fruto de sua produção, respectivamente, o azeite, o figo e o vinho, como símbolos de honra, de adoração e alegria dedicada a Deus para liderar, então, as árvores. Então, as árvores convidaram o espinheiro para reinar sobre elas. Ele disse, venham abrigar-se à minha sombra, ou do contrário, sairá fogo do espinheiro, que consumiria, então, até os cedros do Líbano. Esta palavra, ela tipifica o questionamento de Jotão, no que concerne a escolha de Abimeleque como rei. E se foi sincera esta escolha, e se os habitantes de Siquém foram justos com Jerubbaal, Gideão e sua família nesta escolha, por tudo que eles fizeram, se arriscando e lutando no campo de batalha para libertar Israel do jugo dos midianitas, Jotão questiona-os ainda porque eles mataram os 70 filhos de Jerubbaal e se isso foi justo. Jotão então faz uma analogia da parábola do espinheiro com Abimeleque, dizendo que os habitantes se alegrassem com Abimeleque, porém, se não se alegrassem com ele, que saísse fogo de Abimeleque e consumisse a todo o povo de Siquém e Bet-Milo, e vice-versa, o que mais tarde se cumpriu, como então vamos discutir agora. O aprendizado, como comentamos no item anterior, a ambição egoísta de Abimeleque provocou um caos na sociedade de Siquém, com assassinatos, apropriação de riquezas e uma tirania sobre os habitantes daquela terra. Um homem, Abimeleque, que não foi chamado nem vocacionado por Deus, se apropriou do poder que só Deus pode outorgar. E aí vem a justiça divina aplicada sobre Abimeleque. Deus aplica então a sua justiça, envia um espírito maligno entre o povo de Siquém e Abimeleque. Aí Gaal se levanta no meio do povo e desafia Abimeleque, porém é derrotado. E vem então a morte de Abimeleque quando ele, ao atacar a cidade, ele ataca a cidade de Siquém e mata todos os seus habitantes. E quando vai atacar Teles, uma mulher joga uma pedra que cai sobre o seu crânio e ele, para não dizer que foi morto por uma mulher, pede então ao seu criado que o traspasse com a espada. E assim morre Abimeleque. O aprendizado é que Deus é justo e sempre aplica a sua justiça diante das transgressões aos seus mandamentos, estatutos e preceitos da lei. O Salmo 62, 11 diz: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. E no Salmo 106, versículo 3 diz: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. E assim, a conclusão que nós temos da nossa lição é que nesta lição observamos em primeiro lugar que as ações falíveis de Gideão provocaram uma desestabilização social, moral e espiritual na boa governança de Israel. Vimos que Abimeleque, filho de Gideão, num gesto de ambição e egoísmo, assumiu o poder praticamente se autoproclamando rei por causa desta lacuna de governança advinda de seu pai. Observamos que o fim de Abimeleque foi trágico, sendo ferido de morte com uma pedrada em seu crânio, acompanhado do traspassar da espada em seu corpo, a pedido do escudeiro, confirmando a mensagem da parábola proferida por Jotão, seu irmão consanguíneo. Louvado seja o Senhor, creia nisto, Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Na próxima aula vamos estudar a lição 8, Jefté, de rejeitado a libertador. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar, isto se Deus permitir.